Dracena Região e você, na Melhor TV, é top. Estamos iniciando mais um Carreira de Profissões e eu tenho a grata satisfação de receber hoje em nossos estúdios a doutora Júlia Falaco, ela que é especialista em Direito Digital e mestranda em Direito Internacional. Nós vamos bater um papo com ela vai falar de um tema muito interessante que é voltado para empresas. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada, Jorge, pelo convite. Estou aqui hoje, então, para falar um pouquinho a respeito de compliance e da Lei Geral de Proteção de Dados. Um tema muito interessante para as empresas que estão começando e também as empresas que já estão há algum tempo no mercado. Muito bem, mas a gente quer primeiro conhecer a sua história de vida. Claro, Quem que é a doutora Júlia, né? É dracenense da Gema? eu nasci em Dracena, já vai fazer um tempinho, em 1999. Morei sempre aqui, como todo mundo sabe, fui criada pela minha avó me criou. Cris Marques. A Nosso Cris, abraço a Cris. um beijão, vó, ela me criou e a gente morou algum tempo em Dracena, né, quando eu era pequena, até uns 5 anos, só que a gente depois foi para Prudente, a gente chegou aí para Prudente, moramos em Prudente um tempo também, e depois retornamos a Dracena, eu ainda era pequena, e foi onde eu fiquei mais tempo da minha vida, eu acho que foram muitos anos. Recentemente eu estive em Londrina, passei um tempo lá, uns anos lá, e novamente estou aqui em Dracena. Tá, seus estudos foram onde? Dracena um pouco, Presidente Prudente e Londrina, então. No caso, eu estudei mais em Dracena e Presidente Prudente, no caso, né? Eu comecei nas escolas em Dracena, eu cheguei a estudar, passei, né, pelas escolas Otília, passei pelo DASC, né, atual DASC, Colégio Objetivo, fiz o meu ensino médio no Julieta e depois eu cursei a faculdade de Direito aqui em Dracena, na Regis. Também depois disso eu fiz pós-graduações, aí as pós eu já estava em Londrina, né, no caso, e atualmente eu faço mestrado em Direito Internacional. Bacana. Você fez o Pós em Londrina na UEL? Não. Não, não, eu fiz em Londrina, mas não chegou a ser na UEL. Eu fiz pela Metropolitana e também fiz pela Favene. Bacana. E como que o direito entrou em sua vida? Como foi essa escolha? Foi difícil? Você já tinha alguma coisa em mente? Foi por influência? Foi nesses trabalhos que as faculdades fazem nas escolas? Como foi? Olha, eu acho que o direito sempre esteve presente na minha vida. O direito, como você sabe, minha avó é jornalista, né? Então, o direito desde pequena esteve ali presente na minha vida de uma forma ou de outra, seja nela fazendo as coberturas dos casos, do que acontece. Então, estava ali presente. Eu sempre tive essa ideia de que eu queria fazer direito. Posteriormente, também, outras pessoas foram na minha família fazendo direito e iniciando nesse ramo da advocacia. E eu também já tinha isso desde pequena e só reforçou mais a minha ideia de que eu queria fazer o direito, eu queria exercer a profissão nessa área. Então na família tem mais gente. Sim, sim, eu tenho mais pessoas na família que optaram pela advocacia. Bacana. E hoje você faz parte da OAB de Dracena. Isso, hoje eu faço parte da subseção de Dracena. Tá? E lá você desenvolve algum trabalho? Atualmente, né, eu faço parte da Comissão de Direito do Consumidor aqui de Dracena. E agora a gente vamos ver, porque, né, vai dar uma. Mudado na diretoria. A gente vai ver como. Seria isso. Atualmente eu faço parte da Comissão de Direito do Consumidor. Quero integrar mais ainda a OAB. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para ajudar. Então, eu pretendo sim continuar fazendo trabalhos e realizar mais trabalhos pela OAB. Pensa em ser presidente um dia da OAB? Temos uma mulher aí que já foi presidente e Sim, agora está sim, eleita novamente, a uma doutora mulher Margarete. incrível, a doutora Margarete, uma pessoa excelentíssima, boníssima e que eu tenho muito orgulho, foi minha professora. E quem sabe, né? A gente nunca sabe. Por enquanto, a gente está aqui nas comissões. Espero eu estar atuando frente às comissões. Está aprendendo um pouquinho. Bastante. Dentro das comissões, você pode aprender muito. Em todas elas tem sempre algo para aprender. E já tem quanto tempo de formado? Já está exercendo a profissão de direito? Tenho 3 anos de exercício de profissão. 3 anos. Bacana. Muitos casos já pegos e resolvidos. É, alguns casos, né? Porque nem tudo a gente, nem todo o trabalho do advogado ele vai
para a justiça. A gente tem muito trabalho extrajudicial, né? Coisas que podemos fazer fora do Poder Judiciário para auxiliar as partes que nos contratam. Bacana. Bom, então vamos falar dos temas aqui que são voltados para a empresa, que vamos dizer, é o seu forte, o que você domina, tem conhecimento e está se aprimorando nisso. É Sim, isso? isso. Bacana. Então vamos falar aqui o tema, vamos ver se eu vou falar certo, é compliance, é Isso, isso. é compliance. É, É a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, é isso, isso. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, tu explica para nós, né, para os nossos telespectadores, amigos que estão nos vendo, o que é o compliance. O compliance, ele é advindo do inglês, ele tem origem no verbo to comply, que quer dizer estar em conformidade, estar em conforme a regra, né? Então, é um conjunto de regras e procedimentos dentro de uma empresa que visam a prevenção. O compliance, ele trabalha com 3 pilares: prevenir, detectar e corrigir. São os 3 pilares bases do compliance, ou seja, verificar condutas que possam vir interferir de maneira negativa na imagem da empresa, nos valores e nos princípios daquela organização. E a finalidade desse compliance, o que seria? Então, o compliance ele tem essa finalidade de prevenção, então ele tem a finalidade de reforçar normas existentes dentro de uma empresa, ou seja, o código de conduta da empresa interno, né, aquilo que a empresa estabelece para os funcionários dentro dela, como também pode vir também tem essa função de prevenção, visando também a legislação brasileira. Então, reforçar leis brasileiras, leis que existem, para os funcionários, para os colaboradores dentro de uma empresa. Então, a gente, por exemplo, a gente tem ali a lei que trata das férias. A gente pega as férias do funcionário, a gente tem o período aquisitivo, que ele trabalha para ter direito, e o período concessivo. O patrão, ele tem a liberalidade de fornecer férias dentro desse período concessivo. Ele pode fornecer quando ele quiser. A tomada de decisão das férias, ela ocorre pelo patrão, de forma que ele tem o direito de escolher quando ele acha melhor que o funcionário tire férias. Porém, muitos funcionários desconhecem isso. Às vezes pensa que ele que tem direito de escolher quando eu quero. Eu quero tirar em dezembro. Então, o compliance, ele visa essa prevenção. Ele visa mostrar para o funcionário, reforçar, né? Com o código de conduta da empresa, os valores, princípios. Olha, essa empresa ela prima pelo meio ambiente, pela diversidade, pela igualdade, como ele também pode vir a reforçar legislações brasileiras, leis que sejam importantes e que ele queira passar e reforçar para o funcionário. Olha, essa lei tal fala a respeito disso e eu estou aqui reforçando para vocês. Por quê? O compliance, ele quer atuar de maneira preventiva, ou seja, ele não deixar espaço para dúvidas, não deixar espaço para equívoco. Então, o funcionário estar informado, reforçando determinadas legislações. Que a gente fala muito, reforçar o mindset empresarial, como aquela empresa pensa. A empresa pensa dessa forma, funcionário. A empresa espera isso de você. Então, ele atua muito mais nessa questão preventiva. Prevenir e informar, buscando prevenir. Tá, então vamos ver se a gente entendeu. Cada empresa tem lá o seu sistema de trabalho, Isso. a sua organização, seja pequena ou grande empresa. Normalmente os empresários hoje em dia tentam ficar bem informados e fazer da empresa dele uma extensão da casa, da residência, da família, vamos dizer. E ali ele vai fazer todo o esquema de trabalho dele, só que dentro de uma lei, de uma legislação, seja ética, profissional, dentro de leis, né? Seria isso aí. E o compliance vem então para aperfeiçoar esse trabalho dele, para deixar que ele seja um trabalhador que esteja usando do conhecimento, da criatividade, da ética dele, mas o compliance vem para complementar, para auxiliá-lo a estar trabalhando corretamente com as leis. Seria mais ou menos isso? Então, o compliance é mais ou menos isso. O compliance, ele busca a prevenção ao invés da punição de imediato. Por quê? Quando a gente fala em punir, a gente observou, né, no caso, as pessoas, os legisladores, os estudiosos observaram que só a punição não era eficiente. Então, você não, às vezes, não esclarecer
e punir quando a pessoa errar, não estava tendo eficiência. Por exemplo, não estava surgindo impactos, ou seja, não estava diminuindo os erros. A gente continuava tendo erros. Então, eles falaram assim, olha, se a gente só punindo, tá, ainda está tendo muitos erros, o que a gente pode fazer para diminuir os erros? Então, a gente pode prevenir. Então, a gente pode criar programas que busquem a prevenção dentro da empresa. Então, eu vou fazer, por exemplo, eu vou chamar todos os meus colaboradores, eu vou difundir esse mindset empresarial, explicar o que a empresa quer, o que a empresa pensa, vou reforçar leis. A gente tem várias leis que podem ser reforçadas. Lei, por exemplo, anticorrupção, a gente tem lei de improbidade, a gente tem várias leis que podem ser reforçadas. Olha, funcionário tem essa lei X, até leis trabalhistas que sejam oportunamente reforçadas para os trabalhadores, que nem eu falei no caso das férias. Olha, empregado, quem concede férias é o patrão. Pela lei, ele quem vai escolher quando que vai tirar férias. Ou até mesmo questão, por exemplo, tem uma empresa que não... Eu já presenciei empresa que não gosta e não tolera que faça hora extra. A empresa quer que os funcionários saiam pontualmente. Então, por exemplo, o turno acabou 6 da tarde. A empresa quer que o funcionário saia 6 da tarde. Ela não quer que ele fique tipo até 6h30. E muitas vezes o funcionário, né, quer ficar mais, seja para pegar horas no banco de horas, às vezes hora extra paga, e a empresa não quer isso. Então, não sei, é mais fácil ela chamar os colaboradores, difundir isso. Olha, não, pra gente não interessa que o senhor fique até, que vocês, né, fiquem até 6h30, não interessa que vocês fiquem, a gente quer que vocês saiam em ponto. Esse é a mindset da empresa, essa mentalidade da empresa, que vocês saiam no horário X. A gente não trabalha aqui com hora extra, banco de horas, a gente não quer trabalhar com isso, a gente quer que vocês saiam em ponto no horário. Então, passar a visão da empresa, o que a empresa espera, o que a empresa quer do funcionário. Ou trabalhar com palestras, fazerem palestras para os funcionários, justamente para reforçar tanto a legislação interna, que pode ser o código de conduta da empresa, ou as regras que regem ali a empresa, né? Quanto legislações. Olha, tem uma lei de improbidade que fala isso, isso e isso, artigo tal. Então, vocês fiquem atentos, vocês fiquem de olho. Prevenir o erro, ao invés de só punir. Exatamente. Então, quer dizer, o trabalho, pelo que eu entendi, vamos dizer que você vai numa empresa e explica para o diretor, proprietário da empresa. E aí você faz a reunião com os funcionários para explicar o que seria, ou você explica só para o proprietário. Não, no caso, havendo a contratação de um profissional da advocacia para isso, o que ele vai fazer? Ele vai realizar, ele pode tanto elaborar uma estrutura de compliance para essa empresa, quanto ele pode estar aí fazendo palestras para os funcionários, mas ele vai estar sempre primeiro, né, em conversando com o gestor da empresa, aquele que contratou, e posteriormente ele vai estar, se for esse o intuito, que a empresa pode contratar só para montar a estrutura de compliance, mas for, olha, quero contratar para dar uma palestra, quero contratar para conversar. Se essa pessoa ela for palestrante, né, ela pode estar indo fazer palestras, pode estar indo esclarecer para os funcionários essas questões de legislação interna e externa. Correto. Eu acho que você respondeu no começo, mas é bom dar uma reforçá-lo, da onde veio e como surgiu o compliance. Da onde veio, como surgiu o compliance? É, A ideia do compliance, ela advém dos Estados Unidos, né? Porque notou-se o quê? Que o Estado sozinho, ele não conseguia, ele não dava conta de fiscalizar e monitorar todas as empresas e organizações existentes. Então não tinha como estar em cada empresinha vendo tudo. São inúmeras, né? Então, o que fizeram? Eles criaram essa pedagogia preventiva, ou seja, tornar as empresas mais atuantes, né, mais à frente na questão delas mesmas estarem prevenindo essas transgressões. Então, a gente teve vários outros mecanismos. A gente teve o mecanismo da autorregulação. Então, a empresa mesma se autorregular, ver o que está acontecendo dentro dela, ela mesma procurar os erros, corrigir. Teve a ideia do compliance, buscar a prevenção, informar os funcionários, informar as pessoas. Isso advém de uma lei, né, que fala lei Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei, na tradução livre, de práticas corruptas no exterior, de 1977. No Brasil, depois veio uma lei, com base nessa lei, que é a lei anticorrupção. E aí a gente surgiu essa ideia de compliance. bacana. A gente sempre ouve aí um termo que todo mundo
ouvi que é a gestão de risco. O que seria? O que é essa gestão de risco? A gestão de risco e compliance são as engrenagens, né, que movimentam, que complementam a governança corporativa. Então, ela consiste em atividades coordenadas para prevenir, mitigar e tratar esses riscos. Então, é uma estratégia prévia. A gestão de risco ela é de bom tom que ela atue juntamente ao compliance. Então, ela mapeando ali os riscos e buscando mitigar, tratar e prevenir esses riscos. Bacana. Vamos falar agora da Lei Geral, né, de Proteção de Dados, a LGPD. Sim, a LGPD ela teve origem numa lei da Europa, né, que é a General Data Protection Regulation, de forma simplificada, né, é uma lei geral de proteção de dados igual a que temos aqui. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como objetivo impor para aqueles que controlam os dados que eles devem informar ao usuário o que eles fazem com os dados que eles coletam e se responsabilizar pelo seu armazenamento. Entendi. E a relação entre LGPD e o compliance, qual que seria? A LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa muito a figura tanto do controlador, aquele que tem os dados, que pegam os dados para eles, quanto aqueles que manuseiam esses dados. Então, ele fala o seguinte, que tanto o controlador quanto o operador de dados, eles vão responder de forma solidária por qualquer dano, né, que ele venha causar a outrem. Então, qualquer dano que venha a ser causado a outra, eles estarão aí respondendo. Então, as empresas, o próprio artigo 50 da LGPD fala que os agentes de tratamento, aqueles que controlam esses dados, eles devem adotar medidas preventivas de segurança. Então, a própria LGPD falou, adotem medidas de segurança relativas a esses dados. Então, o compliance é uma opção ótima para que a LGPD seja cumprida dentro da empresa. Então, isso aí inclui informações que nós temos hoje, todo dia, das mídias, né, internet, essas Os coisas. dados, que a gente fala dados, são basicamente informações coletadas que sejam capazes de identificar ou tornar identificável uma pessoa. Então, o endereço, o nome. Toda vez que você coleta um dado, você pede uma pessoa preencher uma ficha, colocar o nome dela, o endereço, algo que torne ela identificável ou identificada, a gente fala que a gente está diante de um dado. Quem controla esses dados, ou seja, as empresas que pegam esses dados, olha, preencha aqui seu nome, seu endereço, seu CPF, elas têm responsabilidade por esses dados que elas coletam, armazenam e manuseiam. Então, é justamente sobre isso que a LGPD vem tratar, essa coleta, esse armazenamento, esse manuseio. É, o tratamento desse dado é justamente toda essa operação realizada com ele, a coleta, a utilização, até a exclusão desses dados. Essas ligações que a gente recebe, que normalmente você recebe a ligação, a pessoa já pergunta se é fulano. Bom, por exemplo, eu recebo a ligação, é Jorge, meu nome todo. Quando você fornece dados para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa me ligou e pediu meus dados, pediu meu nome, endereço, CPF, ela está coletando dados. Tá, mas por telefone não é recomendável ninguém passar nada, né? Claro, claro, por Mas eu telefone. digo assim, eles ligam já com os dados da gente. Eles pegaram esse dado em algum lugar. Então, justamente foi essa a preocupação da LGPD. Por quê? Havia assim essa difusão de dados, então a gente entrou assim, a gente tinha um mundo entre aspas real e a gente entrou no mundo virtual. E aí no mundo virtual a gente pensou, e a legislação foi dispensado, né? E a legislação que regulamente esse mundo virtual, como que fica? Então a internet não tem lei. E aí justamente surgiu uma das legislações que temos hoje, que é a LGPD, visando regulamentar essa coleta de dados, porque havia essa difusão. As empresas até então não tinha uma legislação que falasse, olha, empresa, você é responsável por esses dados que você pega. Então, se há um vazamento, por exemplo, outras pessoas, terceiros, que o usuário não autorizou, venham a estar em posse desses dados, empresa, você tem responsabilidade, você tem que cuidar desses dados. Você não pode simplesmente pegar os dados das pessoas e deixar lá. Você tem que ter cuidado com esses dados e responder caso cause algum dano a outrem. Então, complicado é a gente descobrir onde que foi pego esses dados, né? Porque você pega a gente, pessoa pública, e
mexe com N situações, seja comercial, enfim, pessoal, e você sempre acaba precisando de fornecer dados. E nem sempre você lembra para quem você forneceu os dados, né? Então, essa lei que você está falando aí, ela previne, mas você acha assim que ela é suficiente, que consegue, de repente, detectar da onde que veio essa informação, alguma É que coisa? o mundo digital, ele é algo não é que é novo, 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 mas é algo recentemente, né? É algo muito recente. A gente está vindo legislações, falta sim mais legislações. Muitas pessoas pedem mais legislação no ambiente virtual. Até por isso que recentemente foi até criminalizado, por exemplo, cyberbullying, foi criminalizado, porque justamente não tinha tanta proteção no ambiente virtual. A gente pegava o ambiente virtual e carecia, né, de proteção. Óbvio que vai ainda requerer mais e mais, né, legislações, mas é um grande passo. E a gente também copia muito, né? A gente traz, né? Copia não, né? Traz para dentro do nosso ordenamento muita legislação estrangeira. Então a gente observa a legislação europeia, observa a legislação americana e a gente vê e acaba trazendo. Então, havendo também maiores legislações lá, é possível que venha para o Brasil também. Bom, acho que está sendo votado, salvo engano da minha parte, mas eu vi qualquer coisa agora de manhã ainda. Vai ser votado alguma coisa no Congresso em relação a justamente a essa lei, porque eles estão vendo lá de quem que é a responsabilidade. Vamos pegar um exemplo. O Jorge Luiz Anônimo tem lá um Facebook. A responsabilidade é minha ou é de quem publicou no meu Face? Mais ou menos isso que eu estou vendo lá. Entendeu? Aí entra então essas empresas que publicam coisas que, no meu caso, que é público, eu recebo tudo que você imaginar. O que interessa, deixa, o que interessa, deleta. Mas eu tenho esse tipo de trabalho. Mas eles estão voltando alguma coisa nesse sentido aí. Pra- Porque está se responsabilizando muito, que nem você falou agora do bullying, tá? Que foi tirado, né? Acho que foi tirado do ar, parece, não sei. Não, o cyberbullying ele foi criminalizado. Criminalizados, é. Mas estão analisando essas possibilidades. Quem vai ser responsabilizado? É, O dono do negócio aqui, do site, do Instagram, do Facebook, da mídia. Ou o fornecedor lá, vamos pôr lá, o dono do Google, que elabora os sites. Enfim, ainda isso tá. pela LGPD ser recente, porque veja, ela entrou em vigência agora em 2020, né? Ela entrou em vigência somente agora em 2020, a LGPD. Então ainda estamos em 2024, é uma lei de 4 anos. Então Móvel. ainda é nova, vai ter muitos debates, vão ter artigos que possam vir ser modificados ou até mesmo retirados, né? Então a gente ainda vai ter muitos Está debates. engatinhando, vamos dizer. É uma lei que está engatinhando, mas já é um grande avanço. Já deu um E bom claro, passo. as empresas têm que ficar de olho na LGPD. Então é muito comum às vezes a gente entrar, por exemplo, no site, tá lá, você aceita os termos da LGPD? Por quê? Porque a empresa tem que buscar prevenção, buscar se prevenir e atuar conforme a LGPD. E quais empresas que devem observar essa LGPD? Todas, seja ela 5, 10, 100, 500, 1.000 funcionários, ou seja, um prestador de serviço. Então a gente fala do Mairela, a gente fala do MEI. Toda e qualquer pessoa tem que observar a LGPD, qualquer um que colete dados, até mesmo prestadores de serviço, médico, dentista, até nós, advogados, a gente tem que estar sempre observando e agindo de acordo com a legislação geral de proteção de dados. É uma coisa assim, é de suma responsabilidade a empresa pelos dados que ela coleta. Então, se eu peço para alguém preencher uma ficha, escrevendo os dados dela, é minha responsabilidade aqueles dados. Aqueles dados que eu coletei da pessoa, e ainda mais se forem dados sensíveis, que é de origem racial, sexual, são extremamente importantes que a pessoa esteja ali de acordo com a legislação geral de proteção de dados. Então, é a responsabilidade daquele que coleta como ele vai utilizar aqueles dados. Ele não pode simplesmente. Antigamente você podia peguei. Não é que podia, não podia, né? Mas as pessoas. Havia lá, você pegava
empresas que coletavam dados, aí saía na TV, vazou não sei quantos mil dados. E aí o que acontecia? Tinha legislação para responder por isso? Não tinha. Hoje tem. Então, se há um vazamento de dados, se sabe de onde vazou, então se chega-se, por exemplo, ao local, ao vazou de tal local, a empresa que estava em posse desses dados pode ser responsabilizada. E as multas são duríssimas, na LGPD as multas são muito duras. E nós podemos dizer que então estamos aprimorando essa lei. Sim, É isso. estamos aprimorando. Mas ela já é válida e as empresas têm sim que observar. Correto. Alguma coisa a mais, doutora? Fica à vontade. Eu acho que era isso que a gente tinha para passar, né? Essa importância, né, das empresas estarem em conformidade. Essa novidade do compliance, que eu acho que aqui no Brasil chegou para nós, né? E é uma medida interessante para as empresas. E é isso, eu acho. Normalmente nas grandes empresas é no departamento pessoal que é conversado isso. Normalmente nas grandes empresas há uma estrutura, assim, não é que há uma estrutura única de compliance. Na verdade, o compliance ele varia de acordo com as necessidades da empresa, mas a gente tem um padrão, né, que gira ao redor do mundo, que é apoio da alta liderança, mapeamento de riscos, código de conduta, políticas de procedimentos, controle interno, divulgação e treinamento, canal de denúncias, investigações internas e monitoramento. Esse é o padrão assim comum que gira ao redor do mundo, mas o compliance ele varia de acordo com a necessidade da empresa. Então, se você pega empresas muito grandes, é lógico que ela vai ter é lógico não, né? A gente espera, né, que se tenha um programa de compliance bem estruturado, com toda essa estrutura montada e equiparada. Mas se a gente pega, talvez, empresas menores, a gente pode montar, né, o profissional pode estar montando um compliance de acordo com o que a empresa precisa, né? Não necessariamente vai precisar seguir essa estrutura. Bacana. Então agora, doutora Júlia, suas considerações finais para a gente encerrar nosso bate-papo. Muito obrigada, Jorge, mais uma vez pelo convite. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco a respeito do tema que eu me propus a vir aqui esclarecer. E é claro que aqui toda empresa, todo empresário que tiver dúvidas e precisar de assistência jurídica deve estar procurando um profissional da área, seja um profissional da advocacia ou um profissional que trabalhe, né, com o tema, que trabalhe com esse tema do compliance ou até mesmo trabalhe com palestras e para poder auxiliar ele nisso e trazer melhores resultados para a empresa. Bacana. Então, em meu nome e em nome do Cid Oliveira, da equipe Top TV, nós desejamos muito sucesso, né? Você é uma jovem, promissora advogada, Muito que obrigada. você aí possa galgar bons frutos, né? Do que você aí está buscando. Muito Tá? obrigada, Jorge. Então tá aí, eu falei com a doutora Júlia Falar, um abraço a todos, da Cena Região e você, na melhor TV Top, vem comigo.